Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bom, mais ou menos. Agora que vocês perceberam, assim, peraí, tá bom, eu até tô, mas cadê o cenário, né? O que tá acontecendo? É o seguinte, gente, ó, em 2019 a gente tem que renovar as coisas, né? E o cenário do Nerd vai passar por algumas modificações nas próximas semanas. Então eu tirei tudo aqui, mas esse cenário, infelizmente, vai falecer, tá? Faleceu. Porque 2019 vai ter um cenário novo que tá sensacional, vocês aguardem, que o negócio tá muito bom. Vai ter um tanto de vinheta nova, um tanto de assunto novo, então assim, vai ficar mas tão crocante. Gostei de você. Então vocês aguardem as novas mudanças do Nerd Show que estão por vir aí, tá? Mas calma que, por causa de grande apelo popular, não vou mexer na vinheta de abertura. E se você não tá sabendo dessas mudanças aqui, é porque você tá perdendo tempo, porque eu já postei isso tudo lá no Instagram, né? Porque lá eu mostro um pouco da minha vida, o que tá acontecendo, desmontando o negócio, né? Eu vou mostrando a evolução de como é que vai ficar o cenário do Nerd Show. Então se você quer acompanhar esse processo todo aí comigo, essa grande jornada, essa grande viagem, segue lá, @canal Nerd Show lá no Instagram, tá? Que lá nos stories eu vou mostrar tudo, foto, story, vai ser uma jornada bem grande. Mas agora falando ao longo do vídeo mesmo, né? Porque durante a história a gente já teve várias coisas que foram mentiras, né? Teve assim, será que é verdade ou mentira do homem chegou na lua? Alguns títulos de futebol, será que são verdade ou mentira? Mas tem umas mentirinhas que começaram pequenas, sim, entendeu? Mas fizeram um grande impacto na história. Então, quais são as maiores mentiras de 1900 até hoje? Para começar as maiores mentiras da história, em 1900, a gente tem que ir um pouquinho antes disso. Na verdade, só 2 anos, que é 1898. Tinha um cara que chamava Hermann Hofmann, que era estudante de medicina. E ele começou a explicar algumas coisas que começariam a fazer algum sentido, né? Por exemplo, com o câncer de pulmão. Porque ele avisou para a sociedade que o cigarro podia estar diretamente associado ao câncer. Mas nessa época ninguém sabia nada sobre o câncer, o que o cigarro fazia mal. O cigarro era a grande revelação da época. E isso só piorou com o início do cinema, porque eles fizeram uma glamorização, porque fumar era chique, né? As grandes estrelas de Hollywood fumavam. E as propagandas de cigarro começaram a ficar super sensacionais, né? Até um tempo atrás tinha propaganda de cigarro e elas eram esperadas por todo mundo. No mundo inteiro, largue o prazer perto de você. E até algumas dessas propagandas começavam a falar sobre os benefícios do cigarro, sabe? Tipo assim, não, você emagrece se você fumar, vive mais, é muito melhor. E então a grande mentira dessa década não é que o cigarro não fazia mal, é que o cigarro fazia bem. E isso durou vários anos, né? Até que na década de 50 eles começaram a fazer alguns experimentos para provar a teoria de que o cigarro fazia mal. Só que como o negócio já estava enraizado lá desde 1900, o público nem interessava e continuou fumando, assim, que nem a Maria Fumaça indo pra, sei lá, pra Belo Horizonte a Vitória. Só que a partir dessa época começaram as leis contra o cigarro, contra o tabagismo, né? E os médicos começaram a se convencer que talvez o cigarro faria mal. Mas se você não tá convencido até hoje, você tá pensando em parar de fumar, deixa eu só te falar uma listinha das coisas que tem no cigarro. Olha só. Tem acetona, né, que o pessoal usa para remover esmalte. Tem amônia, que pode ser usado como desinfetante. Tem naftalina, que a gente usa para matar barata. Tem terebitinina, que é um diluidor de tinta de óleo. Tem formol, que usa para preservar cadáver. E tem fósforo P4 e P6, que eles usam para veneno de rato. Então se você tá acreditando nessa mentira até hoje, vamos parar de fumar que ainda dá tempo, você vai ficar bom. A gente que mora aqui no Brasil, acho que o maior sonho de 95% da população do Brasil é ver a neve, né? E dizem que isso aconteceu na década de 1910 lá em São Paulo, mas aí tá todo mundo no jornal da época, teve neve, nevou em São Paulo, que tem essa história famosa. Então, aconteceu em 25 de junho de 1918. Um dos pioneiros da meteorologia aqui no Brasil chamava José Nunes Belfort Matos, e ele anotou na agendinha, né, da caderneta de anotações, que nessa época ele tinha que fazer essas observações, né? Ele registrou que tinha nevado em São Paulo. E pra você que hoje vê essa selva de pedra que é São Paulo, essa cidade gigante, você nem imagina que o lugar onde que ele ficava era na Avenida Paulista, né? Que é o ponto mais alto de São Paulo e era cercado por Mata Atlântica. E ele anotando, ele falou que tinha uma neblina espessa, bem forte nesse dia, e que do nada nevou e o céu abriu. E isso foi considerado a neve de São Paulo. Só que, na verdade, não nevou em São Paulo, entendeu? Essa foi uma mentira que foi levada por décadas, assim, como falar assim, não, teve um dia em São Paulo lá que nevou. Mas
que aconteceu? Ó, nesse dia estavam 3 graus negativos. E isso é temperatura, assim, acima do chão, né? Mas no chão o negócio tava gelado. Mas, na verdade, isso aí não era neve. Na verdade, é um fenômeno que chama sublimação. O que é a sublimação? É quando a névoa passa do estado gasoso, que ela tá lá voando, feliz, pro estado sólido direto, entendeu? E por causa disso, formaram uns cristais de gelo, né? Mas não quer dizer que nevou. Na verdade, era a névoa que sublimou no chão e fez aquela camadinha fininha de neve, entendeu? E ele falou que o céu ficou azul muito rápido, porque quando ele sublimou, o negócio sumiu tudo e o céu ficou azulzinho, mas na verdade nunca nevou em São Paulo. Agora essa aqui, meu Deus do céu, essa aqui eu fiquei chocado quando eu descobri. Você gosta do Mickey? Gosta. Seu sonho é pra ir pra Disney e tal, né? Que bom que o Walt Disney desenhou o Mickey, né? E trouxe ele pra todo mundo. Mas se eu te dissesse que não foi o Walt Disney que desenhou o Mickey e quiçá sabia desenhar, ele não sabia nem desenhar. A história oficial que tem nos livros da Disney é que o Walt Disney um dia sonhou com o Mickey, né? Ele idealizou o que seria o Mickey e que o Mickey simplesmente saltou dos sonhos dele pro papel. Mas nos anos 90 veio a história à tona, né, que quem desenhou o Mickey, na verdade, foi um desenhista que chama Ub Iwerks, que era um holandês que foi companheiro de quarto e sócio do Walt Disney. É o seguinte, ó, ele morou um tempo com o Disney, dividiu o quarto com ele, ele era meio quebrado, né, e o Walt Disney ajudou muito ele, emprestando dinheiro, né, deixando ele morar com ele, foi uma coisa danada. E quando o Walt Disney falou que tinha uma ideia de um personagem que ele queria fazer, o Ub Iwerks falou assim, não, então faz o seguinte, ó, tô te devendo aí, ó, você desenha pra você, não tem problema nenhum. Só que o Mickey começou a fazer um sucesso, o pessoal começou a gostar dele, né? E mais tarde o Walt Disney comprou os direitos do desenho do Mickey que tinha sido feito pelo Ub Iwerks, né? Só que sabe por quanto que ele comprou esses direitos? Por $2.920. Esse aí, se soubesse o que ele tava fazendo, né? Nossa senhora, ele ia chorar bastante. Acho que não tem um vídeo de 1900 até hoje que não deixa de falar de nazismo, de Hitler e tal. Mas eu sei que vocês gostam, então vamos para mais um. Mas essa foi a mentirada, meu filho, que o pau quebrou. Ó, você lembra que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tava no Tratado de Versalhes, né? Que ela tinha que pagar para todo mundo porque ela fez a guerra. Ela tava destruída. Só que aí veio um tal do menino Hitler, né? Que foi construindo de novo a Alemanha, foi trazendo um exército escondido. E tinha uma tensão no mundo que falava assim, ó, eu acho que a Alemanha, ela tá quebrando o tratado. Aí todo mundo, não estamos fazendo nada, nós estamos quietinhos aqui. E eles precisavam dar uma desculpa para provar pro mundo que eles não estavam fazendo nada, né? E a desculpa foi a Olimpíada de 1936. Porque foi com essa Olimpíada que eles queriam mostrar pro mundo que a Alemanha tinha mudado, né? Que era um país diferente. Só que pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o pessoal começou a pedir um boicote das Olimpíadas. E o boicote não deu certo, os jogos foram feitos lá, né? Mas ficou aquele alerta para que o Comitê Olímpico revisasse os países que eles vão fazer isso. Então foi aí que começou a história toda. Só que essa encobrida que eles deram ali para mostrar que tudo paz e amor não deu tão certo assim, porque o pessoal começou a desconfiar. Então a Alemanha querendo desmentir os jornais mundiais, assim, falando do racismo, do preconceito dos judeus que viviam nos guetos lá na Alemanha. Aí a Alemanha falou assim, ó, não tem nada disso, a gente vai pôr até uma judia para participar dos Jogos Olímpicos. É só uma, que mora nos Estados Unidos, mas ela vai participar. Ela vai participar do negócio de esgrima. E o nome dela era Helene Mayer. E olha só isso, ela ganhou a medalha de prata, né? E quando ela subiu no pódio para receber a medalha com os outros que tinham ganhado também medalha da Alemanha, né? Ela fez o símbolo nazista, né? Pôs a mão pra cima ali e ela nem sabia o que tava fazendo, né? Só que no final das contas, o que ela fez? Voltou pros Estados Unidos, deixou o pau quebrar lá, nem sabe o que aconteceu. Então essa mentirinha aí pra encobrir o nazismo com a Olimpíada foi... o bicho pegou. Agora a gente vai falar de uma mentira que se estendeu durante bastante tempo, né? Inclusive entrou nos livros de história. É o seguinte, essa foi a mentira do menino da água, mas isso aí faz parte da história do Egito, que vou te explicar o que aconteceu. Olha só, você já ouviu falar no Tutankhamon, né? Que era um faraó egípcio famoso e tudo mais. A tumba dele foi descoberta em 1922 pelo Howard Carter. E essa tumba estava debaixo da ruína de um acampamento de uns trabalhadores. Aí isso meio que explica por que ela não tinha sido saqueada, né? Porque várias outras tumbas tinham rapelar tudo, não sobrou nada. Aí quando eles abriram essa tumba, aí tinha tecido, tinha peça de ouro, né? Tinha arma, tinha texto sagrado, isso aí datava de 3.400 anos atrás. Aí tudo eles levaram pro Museu do Cairo, né? Só que o sarcófago continuou lá. Só que quando alguém descobre uma coisa grande assim, né? Normalmente eles fazem um evento. Então ele vai lá, faz um evento pra mostrar, tipo uma coletiva de imprensa, né? Só que aí quando ele começou a contar sobre o que tinha acontecido, ele falou de um tal menino da água que levava água pros trabalhadores lá, era um menino egípcio.
egípcio e tal, e que de repente esse menino tropeçou, né, num negócio, caiu direto numa escada. O que ele achou? Ele falou assim, olha só, mas isso aqui não é uma escada dando pra uma tumba egípcia escondida? Aí ele contou essa história, todo mundo acreditou, foi pros livros de história, todo mundo fala sobre o menino da água, né, ficou super conhecido o menino da água. Só que o Carter, que é o cara que achou a tumba, tinha morrido em 1939. E descobriram em 1941 que ele tinha contado no diário dele que esse tal menino da água não existe. Ele só fez isso porque ele queria dar uma romanceada na história. Só que como essa mentira estava muito famosa, ela perdurou. Porque um capataz que trabalhava com o Carter falou assim, é mesmo, né? Nossa, esse menino da água que por acaso é meu filho, né? Ele tá aqui, ó, ele adora essa parte. Que ele descobriu, ele é um gênio esse menino. E quando esse menino morreu, os filhos dele inventaram que ele era o menino da água, entendeu? E começaram a fazer um restaurante, começou uma fama. E hoje em dia eles têm um restaurante lá em Luxor, né, no Egito. E nesse restaurante você pode ver um tanto de entrevista, um tanto de coisa, um tanto de material falando do pai dele, que foi o último a ver a tumba do Tutankhamon, né, abrindo isso. Mas agora na década de 50 a gente vai falar de uma, nossa senhora, de uma mentira desse tamanhozinho que acabou entrando pra história. Por quê? É o seguinte, ó, no início dos anos 50, Israel tava com um certo medo. Por quê? Porque os Estados Unidos tava meio assim com o Egito, sabe? Ele falou assim, então, nossa, você apagou as minhas fotos, né? Você está saindo agora com o Egito. Não, fica bem, eu não me importo não, ó, nem tô com ciúme. Aí Israel falou assim, mas isso aí não pode acontecer não, entendeu? Esses dois aí, eles vão ter que se brigar de algum jeito. Aí eles pensaram assim, tem uma ideia, vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer alguns atentados, explodir algumas bombas nos alvos lá de alguma coisa americana ou inglesa lá no Egito, e eles vão pensar assim, foi os egípcios que estão explodindo nossas coisas aí, as coisas dos Estados Unidos. Aí quando eles explodiram, falaram assim, não, isso aí foi coisa dos muçulmanos, né? Aí em julho de 1954, os judeus, né, os agentes judeus, começaram a explodir biblioteca, estação ferroviária, cinema. Só que quando eles iam colocar uma bomba num outro cinema, o tiro saiu pela culatra, literalmente, dependendo de onde estava isso. Porque o explosivo que estava no bolso de um dos agentes explodiu. E aí toda a verdade veio à tona. 8 judeus foram acusados pelos ataques, né? 2 foram enforcados e um cometeu suicídio. E o outro lá morreu durante o interrogatório no Egito. Só que aí esses enforcamentos causaram uma retaliação de Israel lá em Gaza. E aí 39 egípcios morreram. Aí o Egito falou assim, mas esse negócio não vai ficar assim não. Aí ele se aliciou ali com a União Soviética, precisava de umas armas. E tudo isso, só essa mentirada, culminou na Guerra de Suez em 1956. Então uma briguinha de ex-namorado lá no início, que não queria que uma saísse com a outra, acabou na guerra que sinceramente não precisava. Na verdade, guerra nunca precisa de guerra, né, gente? Agora isso aqui vocês vão achar engraçado, né? Porque 1960, a década de 60, tem um nome, né? Que é a Beatlemania. Mas uma mentira que ficou muito famosa em torno dos Beatles é que tocar Beatles provocava uma queda na violência no país. Que estranho, né? Mas é o seguinte, eu vou te explicar. Ó. Em 9 de fevereiro de 1964, os Beatles tocaram ao vivo num programa que chamava Ed Sullivan Show. E tava 73 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Era bastante gente. Só que tinha um editor do Washington Post, né, que era um jornal famoso, que chamava B.F. Henry. E ele escreveu, abre aspas, durante a hora que eles estiveram em Ed Sullivan Show, não se roubou nenhuma calota de pneu nos Estados Unidos. Você pode encarar disso de duas formas, né? A primeira forma é assim, um elogio aos Beatles, né? Porque todo mundo parava para ver os Beatles. E você pode encarar da segunda forma, que é o que o editor queria falar. Que na verdade os Beatles se identificavam com os delinquentes, entendeu? Porque quem assaltava ou roubava, parava de roubar para assistir os Beatles, entendeu? Só que o negócio foi tão longe que até aquelas instituições de menores, sabe? De menor delinquente que leva os meninos e tal, eles começaram a tocar Beatles pra ver se os meninos paravam. Isso aí foi tomado com uma verdade grande. Mas claro que isso não tem nada a ver, né, gente? Mas se você quiser e ter um menino pequeno pertinho na sua casa, se você quiser que ele dê uma parada, você já tentou de tudo, não custa nada pôr um Beatles, né? Vai que, se ele não parar, no mínimo ele vai ter um gosto musical bom, né? Então acho que vale a pena. Mas a gente não podia deixar uma mentira sobre ETs passar despercebido também, né? Porque em 1970 tem o caso do fogo no céu, né? O Fire in the Sky. É o seguinte, em 1975 tinha um lenhador no Arizona, lá nos Estados Unidos, que ele viu uma coisa chegando, uma luz chegando, né? Quando ele tava voltando com mais uns amigos dentro de uma caminhonete. Só que quando ele saiu pra ver o que tinha acontecido, o que era aquela luz, ele foi atingido por um feixe de luz misterioso. E esse cara sumiu, né? Ele sumiu durante 5 dias, depois ele apareceu pelado, sem lembrar onde que ele teve, e ele foi recuperando a memória aos
aos poucos. Esse cara chamava Travis Walton, e segundo ele teria sido abduzido pelos extraterrestres. Mas na verdade isso é um caso bem documentado, e isso aí não é a mentira do negócio. A mentira vem em 1993, porque foi feito um filme em cima dessa história, né, pra contar o que tinha acontecido. Só que, meu Deus do céu, que filme foi esse? Porque eles quiseram fazer um filme pra vender, assim, entendeu? Então eles não contaram a história do jeito que aconteceu. Tanto é que os ETs não pareciam nada com o que vinha na história original. Os ETs eram bem agressivos, inclusive. Foi um negócio assim, um negócio pra traumatizar qualquer um. E o filme passou bastante na TV aberta e teve muita gente que relata que ficou traumatizado realmente com o negócio. E essa era a intenção do diretor. E apesar da história original ser o caso mais bem documentado do mundo, né? O Travis já passou por vários detectores de mentira e tal, e nunca deu que ele mentiu em nada. O filme não ajudou muito, né? Porque o pessoal tem uma imagem meio distorcida do que seria a história dele. Muita gente trata isso como uma mentira, né? Aí eu quero saber se você acredita ou não em abdução alienígena, porque se vocês quiserem, inclusive, posso fazer um vídeo completo com essa história que é bem cabulosa, né? Se vocês quiserem, põe embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas quando a gente chega agora nos anos 80, nossa senhora, você já ouviu uma banda, um grupo que chamava Milli Vanilli? Pois é, meu filho, mas teve um problema com essa mentirinha aí que causou uma treta danada. O produtor dessa banda chamava Frank Farian, e ele reuniu numa banda o Charles Shawn, o John Davis, o Brad Howell, além de duas cantoras gêmeas, que eram a Jodie e a Linda Rocco. E eles seriam o Milli Vanilli, né? Só que o Frank olhou assim com aquele ar de produtor e falou assim, esse é bom, mas eles não vão vender, né? Não vão, eles estão muito... lata tá muito amassada. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar dois modelos aqui, né? Duas pessoas mais bonitas vão chamar mais atenção. Vou colocar eles pra fazer playback e ninguém vai descobrir. Olha só. Foi aí que o Fab Morvan e o Rob Pilatus entraram nessa história. Que eles não tinham nada a ver com o cantor. Eles eram dançarinos e modelo, entendeu? Era só um rostinho bonito. E, meu filho, esse negócio fez sucesso pra danado, entendeu? Rodou o mundo inteiro. Ganhou Grammy. Fez um sucesso sensacional. Só que chega julho de 1989, né? E a dupla ia fazer um show pra 80 mil pessoas e a MTV americana ia gravar isso para um especial. Só que para fazer o playback nessa época eles usavam a fita VHS e essa fita tava dando pau. Então quando eles subiram no palco e começaram a cantar, a fita deu pau e travou no pedaço. Aí ficou na cara que era um playback, que ninguém cantava nada, né? Aí o pessoal meio que bugou e saiu correndo do palco. Aí começou toda uma suspeita de fraude do grupo, né? Uma suspeita, aquele pedaço ali já dava pra saber. Aí um dos caras lá que era contratado falou que a voz não era deles no disco, aí o cara deu um dinheirinho pra ele parar de falar, né? Só que no final das contas, em 90, a verdade veio à tona. O Frank não aguentou essa pressão toda e abriu o jogo e contou pra todo mundo a verdade. Aí o Grammy que eles tinham ganhado, né, foi devolvido e os fãs abriram uma ação, né, pra eles devolverem todo o dinheiro que eles tinham gasto com o primeiro álbum, né? Então isso aí deu um problema danado. Mas se teve uma mentira nos anos 90 que fez o negócio pegar fogo, foi a Bruxa de Blair, você lembra? A Bruxa de Blair saiu em 1 de outubro de 1999. E todo mundo lembra desse filme porque é como se fosse a maior campanha de marketing que já tinha. Por quê? Todo mundo sempre achou que a Bruxa de Blair era uma coisa real. Porque a dinâmica do filme é meio diferente, porque é como se o pessoal tivesse achado uma câmera do meio do nada e essa câmera tivesse o filme, entendeu? O que tinha acontecido. As pessoas que participaram do filme que gravaram isso. Ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. E esse vídeo mostra o pessoal procurando a Bruxa de Blair, como se fosse uma seita, e mostrando as coisas que aconteciam, alguns cenários, e torna um filme de terror bem assim, bem pra fazer assim, ó, pra fazer não passar nem Wi-Fi. Só que o filme deu certo por vários motivos, né? Primeiro, porque não usava nenhum ator conhecido, eles usaram só $60 mil pra fazer isso, teve uma campanha de marketing espontânea gigante, assim, porque era o início da internet, né? Já tinha site contando sobre a lenda da Bruxa de Blair, o pessoal achava que isso era real. Quando veio o filme mesmo pra, tipo assim, dar o suporte que a lenda precisava, meu filho, isso aí foi um sucesso. Eu te falei, gastaram $60 mil pra fazer, sabe quanto que eles lucraram? 248 milhões de dólares. Só que durante muito tempo todo mundo achou que aquilo era verdade, que a lenda da Bruxa de Blair existia mesmo, mas depois eles desmentiram isso, mostraram que era só um filme e o pessoal ficou assim, meio triste, meio aliviado, né? Porque você tem um bicho correndo atrás de você no meio da floresta, eu preferia que fosse uma lenda mesmo.
Agora a gente já pode, já que é 2000 para frente, a gente já pode chamar de fake news, né? Que é o novo termo e tal. A maior fake news dos anos 2000 foi que a Amazônia seria um território mundial, né? Que os Estados Unidos estariam invadindo a Amazônia. O que aconteceu? Ó? Quando começa a internet, aí começa o pessoal a disseminar. Não tinha grupo no WhatsApp ainda, mas já tinha aqueles e-mails que chegavam, tipo assim, Coca-Cola tem alô diabo, ao contrário, Quat dá câncer no reto. Sempre apareceu esse tipo de e-mail. E na internet apareceu uma imagem, né? Mostrando que a Amazônia, no mapa do Brasil, assim, ia ser um território internacional. Só que, na verdade, isso aí foi um trote, entendeu? Não é uma coisa de verdade. A embaixada brasileira nos Estados Unidos começou a investigar, aí tinha discussões realmente sobre essa imagem, e foram investigar de onde saiu essa imagem. Você sabe de onde saiu essa imagem? Toca o hino aí, de onde que saiu essa imagem? Gente, o Brasil, né? O Brasil... tristeza. Inclusive teve uma declaração do embaixador na época falando assim, gente, a gente não quer fazer isso, a gente sabe que o território é do Brasil, não sei porque que aconteceu essa fake news gigante aí, só que não foi suficiente mesmo assim, né? Você sabe que a mentira aqui no Brasil perdura e você matar o bicho, meu filho, é difícil. E em 2000 isso aí chegou até no Congresso. A Câmara fez um requerimento oficial pedindo ao ministro das Relações Exteriores algumas informações referentes a tal imagem que o Brasil seria dividido. Só que aí o novo embaixador que tinha entrado, né, dos Estados Unidos, chama Anthony Harrington, falou assim, gente, eu sei que vocês estão falando isso, mas é tão bobo, eu não quero nem falar sobre isso, mas calma, ponto final, a Amazônia é do Brasil, os Estados Unidos não quer fazer isso, tá? É só uma fake news que veio do Brasil. Mas essa mentira circulou, meu filho. Isso aí demorou muito tempo para sair da cabeça do povo, se saiu, né? Se você tá vendo esse vídeo e acredita nisso ainda, põe aqui embaixo nos comentários. Mas na década que a gente tá agora, nós estamos em 2019 agora, nós vamos virar daqui a pouco, né, pra 2020, vai ter mais um adendo nesse programa, mas toca de novo aí, porque não pode deixar esse país morrer. A gente já falou de guerra, a gente falou de Olimpíada, a gente falou de saúde nesse episódio, né? Mas eu acho que o maior símbolo dessa década, a maior mentira, foi a grávida de Taubaté. A princípio ela não sabia que eram 4. Ela foi fazer o primeiro ultrassom. Foi passo a passo isso. Foi bem parecido com o que a moça contou no vídeo, né? Primeiro eu descobri que eram gêmeos, ao contrário dela que descobriu que era um só. Então, a Maria Verônica Aparecida César Santos virou uma notícia sensacional aqui no Brasil. Ia ter quádruplos, né? Que são 4 gêmeos dentro da barriga só. Ela ficou super famosa, saiu em jornal, em programas de televisão. Foi uma febre nessa época. E tudo por quê, né? Por causa do tamanho da barriga dela. Porque a gravidez de quádruplos é uma coisa assim, rara, né? Não é uma coisa que acontece toda hora. E diz ela que tinha engravidado sem inseminação artificial. O negócio foi natural mesmo. E como era uma coisa rara, assim, todo mundo pensou assim, coitada, né? Ela vai ter 4 crianças pra cuidar. E aí, sabe aquele drama, aquela coisa? Ela recebeu várias doações de vários lugares do país, né? E até o Domingo Espetacular fez uma matéria pra isso e descobriram, né, que era uma fraude. Então, ela falava que tava grávida de 35 semanas, né? Que ela já tinha uma cesariana marcada pra fazer isso. Só que o médico que atendeu ela em outubro de 2012 falou assim, não, mas ela não tem sinal de nada de gravidez, assim, não. E depois disso aí, a mulher nunca mais apareceu, ninguém sabe onde que ela foi parar, né? Mas os advogados dela falaram que realmente a gravidez era de mentira. Diz que ela usava uma barriga falsa de silicone, né? Com enchimento de pano pra ficar daquele tamanho todo, e todo mundo acreditou naquilo. E segundo o advogado dela, né? Ela se prontificou a devolver todas as doações que ela recebeu. Mas aí fica a pergunta, né? Pra que ela fez isso? É tipo aquele se colar, colou, mas que ela entrou pro imaginário popular, né? A grande grávida de Taubaté, ela entrou, né? Foi muito famosa, mas foi uma mentira feia. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, não esquece de me ajudar, ó. Dá esse joinha aí, ó. Clica no joinha que você me ajuda a dominar o universo, tá? Né? O show sempre vai crescer e aí você vai ajudar a fazer um cenário novo aqui, tá? Porque ele tem que aparecer por magia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.